Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar agora com a assistência ao recém-nascido prematuro. O prematuro, gente, ele necessita de um atendimento especial, né? Ainda mais dependendo com quantas semanas que ele nasceu. Se for um prematuro mais tardio, né? Aquele que já está próximo ali da data de nascimento normal, ele já está mais maturado, né, mais maduro, mais formado. Então essa criança acaba, às vezes, nem precisando e aí ficar muito tempo no incubador, receber atendimentos diferenciados. Mas dependendo de como, do tempo que essa criança nasce, se for uma prematura muito precoce, ela vai necessitar aí de um atendimento bem diferenciado. Às vezes ela fica muito tempo aí dentro de uma incubadora, né, para que ela ganhe o peso necessário, o peso para poder estar recebendo alta e indo para perto da mãe. O prematuro, gente, ele normalmente é aquele, tem umas características bem gerais, assim. Normalmente as crianças prematuras, elas possuem uma mesma característica, assim, que são rosto fino, nariz achatado, olhos salientes, a cabeça é relativamente grande em relação ao corpo, o pescoço é curto, a pele é mais macia, mais transparente, ou de cor vermelha escura, as unhas são curtas e flexíveis, ela tem pouco tecido adiposo. Seu choro, ele normalmente é débil, não é aquele choro forte, né? Tem dificuldade respiratória, dificuldade também na sucção e deglutição. Por quê? A gente tem que lembrar que uma criança, ela é formada normalmente nos primeiros meses, né? A cabeça, o rostinho, os dedos, as pernas, ela se forma. Porém, o período que ela vai ganhar peso, né? E a altura, o tamanho dela e o peso dela vão se desenvolver mais ao longo da gestação, mais ali para o segundo e terceiro trimestre. E o ganho maior de peso é mais no terceiro trimestre, né? Principalmente ali entre o oitavo e nono mês, é onde o bebê ele ganha mais peso, né? Então, essa criança que nasceu prematura, dependendo ali das semanas, ela ainda não vai estar completamente pronta, né, madura para que venha ao mundo, principalmente em relação aí ao pulmão, né? O pulmão ele precisa de um tempo maior para se adaptar ao meio externo, né? Que é para onde a criança vai vir. Normalmente, nessas crianças aqui, a gente também tem aqueles cuidados imediatos que a gente viu lá no recém-nascido normal, né? Normalmente, os mediatos aqui, a gente tem que usar técnicas assépticas com muito cuidado. Nessa criança que a imunidade dela ela não está completamente formada. Essa criança, ela tem um déficit ali de oxigênio, então a gente tem que observar sempre o bom funcionamento da incubadora, né, da oxigenoterapia, principalmente porque a pele dela ainda não está formada para uma termorregulação, então essa incubadora ela vai ter que fazer esse processo, né, de regulação de temperatura, então essa incubadora vai ter que estar numa temperatura ali mais quentinha, né? E o oxigênio ele vai ter que estar também mais disposto para essa criança. A gente tem que verificar os batimentos cardíacos, respiração, temperatura, coloração da pele, higienizar a pele, né? Controlar as eliminações e também aquele controle de peso, né? Conforme a rotina do serviço. Os cuidados imediatos, né, gente, que são normalmente aqueles dados inicialmente, é a manutenção respiratória. Então, após a aspiração, né, traqueal, oferecer a oxigenoterapia logo no momento do nascimento. O aquecimento, né, como eu falei, porque são altamente termoláveis, a gente tem que se preocupar bastante com a questão da profilaxia de infecções,
Então, o isolamento dessa criança é necessário, sempre utilizando o uso aí de técnicas assépticas, né? Porque essa criança ela vai estar com um sistema imunológico muito imaturo. A gente vai ter que observar o ganho poderal, né? Porque a alimentação ela não vai ser como a criança nascida a termo, né? Porque essa criança normalmente, às vezes, ela é tão baixo peso que ela não pode nem amamentar. Porque se ela amamenta, o gasto ali de energia que ela faz para amamentar, às vezes é muito, né? Então, essa criança, se ela for amamentar normal, ela vai perder mais peso ainda. Então, essa alimentação ela deve ser dada o mais precocemente possível. Em alguns casos ali se faz a complementação, né, com os leites orientados pelo médico, né? E assim que possível essa criança ela é colocada para amamentação, né? Mais ali futuramente, né? Então a gente tem que lembrar que essa criança ela nasce ali com uma deficiência nutricional. Então, além aí da alimentação, né, dessa preocupação nutricional, a gente também deve fazer o curativo, né, observar o cordão umbilical diariamente, ter cuidados especiais no momento da alimentação e sempre se preocupar com a mudança de decúbito, né, gente? Porque como a pele dessa criança é muito sensível, quando a gente muda de decúbito, a gente evita aí que se faça feridas, né, escaras nessa criança e evita também deformidades, porque é tudo muito sensível. A incubadora é um aparelho destinado a receber neonatos prematuros ou com algum agravo, né? Então ali eles recebem um calor constante que é sensivelmente igual ao do corpo. Este aparelho normalmente ele vai circular, né, oxigênio úmido ali no seu interior. A temperatura é em torno de 36 graus, né? Como eu falei, dentro dele a gente tem que se preocupar com a mudança de decúbito, né? E a abertura dessas portinholas, elas dão acesso aos braços do profissional. Gente, é muito importante que, além da limpeza que se faça na incubadora, se preocupe também com essas aberturas que se tem nela. Se mal fechadas, essa criança ela pode cair dessa incubadora. Eu me lembro que até um tempo atrás no Fantástico passou um caso de uma criança, né, onde o técnico de enfermagem ele não fechou corretamente essa incubadora e a criança ela caiu, né, de uma altura grande ali da incubadora ao chão. Então, muito cuidado aí, né, quando a gente vai tratar essa criança. A alimentação, normalmente após o nascimento, é a principal fonte de energia, né, e nutrientes para o recém-nascido para essa criança. Então, o leite materno ele vai ser oferecido por meio de amamentação. Só que, como eu falei, alguns bebês eles podem estar impossibilitados de sugar a mama, né? Alguns pelo seu estado de saúde, outros pelo estado da saúde da mãe, alguns pelo gasto de energia que sugar causa. Então, se prematuro muito precoce, essa criança não vai conseguir fazer isso. Então, os prematuros eles apresentam essa dificuldade maior na alimentação, né? Além da instabilidade clínica e imaturidade do trato gastrointestinal, que vai dificultar a absorção e digestão, né, adequada desses alimentos. E também apresentam deficiência nos reflexos. Então, algumas crianças elas fazem essa alimentação por meio das sondagens gástricas, né? Essas sondagens elas vão administrar esses alimentos, medicamentos, quando essa criança estiver impossibilitada de sugar ou deglutir. Então, gente, a gente tem que esvaziar totalmente ou parcialmente o conteúdo gástrico dessa criança, né, a fim de evitar ou diminuir a distensão abdominal provocada pela deglutição de ar, excesso de bile ou má digestão alimentar dessa criança. Então, existem ali, além da alimentação,
a gente pode usar a sondagem também para esse esvaziamento. A colocação da sonda, gente, é muito importante que se tenha um rigor ali. Normalmente, a colocação da sonda, a técnica, né, é semelhante à do adulto. Modifica-se somente o calibre da sonda, que deve ser compatível com o peso e a idade da criança, né? A sonda utilizada ali para alimentação deve ser normalmente 4 a 6, sendo os menores números para bebê prematuros, né? Isso evita que essa criança tenha a dieta oferecida muito rapidamente, né? Isso evita o risco de broncoaspiração. Então, gente, essa técnica de sondagem, ela é importante porque eu tenho mesmo uma amiga que ela trabalha no UTI neonatal, no DF, e ela fala que grande parte das crianças que chegam lá é devido à má colocação dessas sondas e às vezes perfuração. Alguns técnicos, né, alguns profissionais, eles fazem a medição errada dessas sondas e acabam perfurando aí o estômago, o intestino dessa criança. Então todo cuidado é pouco ali na hora de colocar essas sondas. Essas crianças também, elas dependem aí de uma aspiração das vias aéreas superiores, né? Que é um processo mecânico simples, mas importante, normalmente utilizado na rotina hospitalar, principalmente para aquelas crianças que estão em UTI neonatal, né? Algumas em caso de ventilação mecânica, outras não. Essa aspiração, né, que a gente chama de VAS, né, as aspirações das vias aéreas, consiste normalmente na remoção do excesso de secreção ali da cavidade oral, nasal, nasofaríngea. É um procedimento realizado na rotina dos RNs após o nascimento, né, e principalmente naqueles com suporte de oxigênio, onde o objetivo principal é manter a permeabilidade ali do oxigênio, né? E garantir que aquelas vias estejam limpas para receber essa oxigenação, que vai garantir a boa respiração e oxigenação dessa criança. Normalmente é utilizado aí a sonda de aspiração, como eu falei, dependendo do número aí da criança, né? O extensor, luvas estéreis, então esse procedimento ele é realizado com luvas, né, um procedimento estéril, óculos de proteção para o profissional, soro fisiológico estéril, um copo para aspiração e a gaze. Então a gente vai fazer normalmente a aspiração, né, dessas vias aéreas, seja da boca, do nariz, sempre tendo cuidado com aquela mucosa, né, que é muito fina e que pode se machucar muito facilmente. A nebulização, ela vai ser um médico também que vai ajudar bastante ali na fluidificação das secreções respiratórias. Então, normalmente, ela é utilizada por meio de vaporizador, né, que normalmente pela inalação favorece a penetração da água ou de medicamentos na atmosfera bronquial ali, que facilita a liquefação dessas secreções espessas, né? Então, essa nebulização, ela facilita a expectoração dessas crianças, né? Dessa secreção espessa que tem ali nos brônquios, né? No pulmão dessa criança ou nessas vias. Então, às vezes, essa secreção ela é tão espessa que é necessária essa nebulização para estar saindo aí, às vezes se aspirando após essa nebulização. Normalmente se usa ali material, o fluxômetro, né? O fluxômetro, a fonte de oxigênio ou ar comprimido que vai ser utilizada. A máscara normalmente é uma simples ou Venturi de formato adequado e esterilizado, um frasco nebulizador, uma extensão plástica, né? Seja ela traqueia ou borracha, 250 ml de solução fisiológica esterilizada, a etiqueta de identificação do frasco, né, especificando o início e o término da medicação em uso, que normalmente é prescrita pelo médico, viu, gente? Nebulização é prescrito pelo médico.
Ah, Ana, meu filho tá com secreção, você podia passar uma nebulização. Não, consulta com o médico e ele é que vai passar. É ele é que vai passar ali, normalmente, as quantidades de gotas corretas ali que essa criança deve usar. Algumas mães fazem uma nebulização só com soro, que ajuda a fluidificar. Isso daí não vai alterar a saúde da criança. Mas se for utilizar qualquer tipo de medicamento, tem que ser prescrito pelo médico. Então a gente normalmente leva esse material até a criança, né? Inicia sempre com a lavagem das mãos, explica a mãe e a criança o que será feito, né? Mesmo a criança sendo mais novinha, às vezes quando mais velha vai chorar muito, então você deve explicar ali com palavras bem simples e a gente inala o fluxômetro, né, para testar. Normalmente a gente observa se está saindo ali tudo bonitinho. Coloca a água no copo do nebulizador, fecha e conecta ao fluxômetro, né? Então a gente conecta a máscara, a extensão plástica e liga no nebulizador, coloca no rosto da criança, ajusta ali para ver se está certinho, se vai a localização está certinha, que ocupe o nariz e a boca da criança, né? Evitando sempre compressões, né? Que esteja apertado ali. Regula-se o fluxo do oxigênio de acordo com a prescrição médica. Se identifica o nebulizador com adesivo com data, hora e volume, né? E aquela criança ali, normalmente ela vai estar acompanhada do adulto. Você pode deixar que aquele adulto fique fazendo aquela nebulização. Essa nebulização, gente, ela tem, além da fluidificação na secreção, ela alivia ali processos inflamatórios e congestivos, obstrutivos, né? Ajuda na umidificação para tratar ou evitar desidratação excessiva na mucosa das vias aéreas. Como eu falei, ela facilita a remoção das secreções mais viscosas e densas. Ela administra mucolíticos, né, que vão ajudar na atenuação ou resolução de espasmos brôncicos. Também corticoides, né, com ação anti-inflamatória e anti-exudativa. Na administração também de agentes antiespumantes no caso de edema agudo do pulmão. Já a oxigenoterapia, ela vai consistir na administração de oxigênio, que é um gás essencial à vida. Esse oxigênio, quando a oxigenação do sangue é insuficiente, então é necessário que se faça ali esse oferecimento aí dessa oxigenação, né, para que se mantenha uma concentração satisfatória sanguínea. Só que sempre lembrando que em quantidades excessivas pode-se causar aí algumas lesões. Então a oxigenoterapia, assim como a nebulização, elas são somente prescritas pelo médico. Até a quantidade de oxigênio ali que vai ser dada é o médico que prescreve. Então o oxigênio normalmente ele é um gás combustível, existindo dessa forma muito perigo de incêndio, né? Quando não são tomadas as precauções necessárias para o fornecimento do mesmo, e é sempre aconselhado ali ter um extintor de incêndio carregado de fácil acesso para se houver qualquer tipo de acidente com esse oxigênio. Gente, existem ali um sistema de baixo e alto fluxo, né? O sistema de baixo fluxo normalmente são os catéteres nasais, né? Catéteres nasofaríngeos, máscaras para nebulização. O de alto fluxo normalmente é a máscara de Venturi, que pega ali mais o rosto, né, daquela criança. Tem também os sistemas de umidificação, né, que são os umidificadores de ambiente. Aí para vocês verem, ó, o catéter nasal, a máscara facial, a máscara de Venturi, né? Tem também as máscaras com reservatório. Todas essas máscaras, elas vão auxiliar na oxigenação, no nosso caso das crianças, seja ela necessária um deporte maior de oxigenação ou um deporte menor de oxigenação. Existe também o capuz de oxigenoterapia, que
ele é muito utilizado, principalmente em incubadora se usa bastante, mas pode se usar ali em crianças maiores. Normalmente ele é utilizado para administração de altas concentrações de oxigênio, mais utilizado em lactentes pequenos, recém-nascidos e prematuros, mas existem tamanhos ali de crianças tanto para menores de 1 ano, mais de 3,7 quilos e de 3 a 7, 8,2 quilos, né? Então até ali para crianças maiores a gente consegue encontrar esse capuz de oxigenoterapia. Na oxigenoterapia, gente, é muito importante se orientar a mãe e a criança sobre o que está sendo feito. Sempre aspirar as vias aéreas se estiver obstruída, certificar de que o nível de água destilada do umidificador é adequado, né? Sempre fazer conexões do sistema do umidificador ao fluxômetro, né? Com látex ao umidificador. Fazer a regulação do fluxo de O2 conforme a prescrição e observar se está sendo satisfatória a fluidez ali daquele material, daquela sonda, né? Então, gente, depois desses cuidados com o prematuro, lembrando, a gente falou de todos os cuidados com o recém-nascido, desde o ganho ali do nascimento, até ele já recebendo os cuidados na atenção primária. A gente falou também da alimentação, a gente falou dos cuidados ao prematuro, e agora a gente vai entrar no teste do pezinho. Esse teste do pezinho, acredito que todos já tenham ouvido falar, um teste muito importante, disponibilizado gratuitamente para todas as crianças recém-nascidas. Então, esse teste do pezinho ou triagem neonatal é um conjunto, né, de ações preventivas que se faz nessa criança. É responsável por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endócrinas, para que estes possam ser tratados em tempo oportuno, evitando as sequelas e até mesmo a morte dessas crianças. Então, no teste do pezinho, a gente consegue observar aí uma série de doenças genéticas, né, que essa criança pode apresentar aí logo ao nascer. Lembrando, gente, que existem aí o teste realizado pelo SUS, né, muito importante, que são identificadas aí 6 doenças, né, e existem também aquelas do sistema particular, onde são diagnosticadas até mais doenças. Mas essas doenças que são diagnosticadas no SUS já são de grande importância para se identificar precocemente e tratar caso seja positiva alguma dessas. Então a gente identifica se há fenilcetonúria, né, o hipotiroidismo congênito, deficiência de biotinidase, as hemoglobinopatias ali, né, que são doenças do sangue, fibrose císticas e doença falciforme. Então, essas daqui, que na verdade, com as hemoglobinopatias, a gente também já consegue identificar várias outras doenças. Então, a gente consegue atuar aí precocemente na saúde dessas crianças. Vejamos aqui, ó, gente. Na fenilcetonúria, das crianças que nascem, 1 para cada 12 mil nascidos vivos são identificados como positivo. Na fibrose cística, 1 para cada 6.900 nascidos vivos. Na doença falciforme, 1 para cada 1.300 nascidos vivos. No hipotiroidismo congênito, 1 para cada 3.500 nascidos vivos. Na deficiência de biotinidase, 1 para cada 60 mil nascidos vivos. Gente, a atuação do pessoal que trabalha nessa área é magnífica, assim. É um dos programas que eu mais admiro, porque eles realmente são muito rápidos no que eles fazem e eles agem muito precocemente quando diagnosticado qualquer uma dessas doenças. Infelizmente, a gente tinha aí
também o exame de toxoplasmose, né, que era feito mais ou menos da mesma forma aí que os testes do pezinho, né, a gente também mandava, no nosso caso, nossa referência é Belo Horizonte, são lá que eles fazem os testes, né, então a demora, o tempo de percurso ali de entrega é cerca de 3 dias do local que a gente está até BH, às vezes menos, e aí, se feito o teste identificado antes mesmo de se disponibilizar via internet, ele já entra em contato no mesmo momento com a gente, com nós profissionais da enfermagem, para que nós possamos entrar em contato com esses familiares, né, na orientação e na procura pelo médico, para que seja observado qualquer tipo de alteração que foi dado nesses exames. E, se preciso, o tratamento também já é disponibilizado por eles, né? Tudo de forma gratuita, né? A maioria dos casos lá mesmo em Belo Horizonte. Então, assim, é de se tirar o chapéu muito para essas pessoas. Infelizmente, com os cortes na saúde, com os cortes aí realizados pelo governo, a gente tem ficado muito prejudicado, porque vários programas que eram de grande importância para a saúde, infelizmente, nos foram cortados. Mas o teste do pezinho, ainda bem que ainda não foi, e tomara que nunca seja, porque aí é de grande, né, importância para a saúde dessas crianças. Gente, o teste do pezinho ele deve ser realizado entre o terceiro e quinto dia de vida, de preferência do bebê. É necessário sempre orientar a família a respeito da importância desse exame e onde onde deve ser feito, né? Você orienta que eles devem procurar ali a atenção básica, né? O PSF de onde eles são cadastrados, né? E sempre antes de se dar alta no hospital, orientar esses familiares a estarem buscando o serviço de saúde na atenção primária. É muito tranquilo, o exame é muito tranquilo, é um exame rápido, né? É um exame onde não se tem muita dor para a criança. Antigamente se tinha aí lancetas, né? Que eram mais dolorosas, né? Se enfiava a lanceta, rodava no pé da criança. Hoje já não se utiliza, é uma agulhinha muito rápida e prática de se utilizar. Hoje também não se faz mais alguns procedimentos utilizados antigamente durante o teste do pezinho. Antes a gente colocava ali uma luva com água morna, né, no pé da criança, fazia ali com uma água mais morna para colocar. Hoje já não se faz mais, porque existiam casos onde havia queimadura no pé dessa criança, justamente por ser um local de muita sensibilidade. Então já não se faz mais isso, viu, gente? É feito normalmente, ou a família vai até a unidade, ou então nós profissionais podemos ir até a casa dessa criança, se for um local mais perto. Se a mãe não tiver condições de estar indo outro familiar de levar, a gente pode estar indo até a casa desse familiar também, para estar orientando e já fazendo essa coleta. Então, esse ambiente deve ser um local aconchegante, tranquilo, de boa iluminação. Antes ali de iniciar a coleta, o profissional deve assegurar que todos os materiais estejam disponíveis, né, para que seja realizado de forma limpa, né? Então, gente, é muito importante que se tenha à disposição desses materiais para iniciação desse procedimento. Então, luvas de procedimento para nós profissionais, não é necessário luvas estéreis, porque não é para a saúde da criança, mas para a nossa proteção. As lancetinhas estéreis, as agulhinhas que já são mandadas, né, pelo pessoal que também faz o exame, eles mandam para a gente já todos os materiais disponíveis, as lancetas, o papel,
o cartãozinho que se vai colocar, né? Tanto o envelopezinho pequeno quanto o grande que vai se mandar. Então, eles já mandam para a gente tudo que vai ser usado para esse exame. O recipiente com álcool a 70% para asepsia, também algodão ou gaze pequeno esterilizado, papel filtro, né? Como eu falei que eles mandam, né? Para a gente. E o procedimento, gente, é muito simples. Antes de iniciar, você pede os documentos da mãe, também os documentos da criança, a cadernetinha dela, né? Normalmente na caderneta vai estar escrito ali, logo algumas folhas na entrada, se tem lá um papel de todo o nascimento da criança, o peso que ela nasceu, quantas semanas que a mãe estava, né, a hora, o peso a nascer e todas ali as informações que são necessárias para se preencher esse envelope. Algumas cadernetinhas, como é realizada entre o 3º e 5º dia de vida, às vezes vai acontecer da criança ainda não ter sido registrada. Então você pergunta à mãe, qual é o nome dela? Eu ainda não registrei. Não tem problema, só um nome para saber que é a sua filha ou seu filho. Às vezes vai acontecer dessa criança também não ter cartão do SUS, não tem problema. Se faltar qualquer tipo de informação, você não deixe de fazer porque tá sem essa informação. Você faz, você manda no site lá, vai ter o local para se consertar ou inserir qualquer tipo de informação. O site, gente, o pessoal que faz isso, que realiza, é o NUPAD. O NUPAD é responsável por todo o processo, desde mandar os materiais para a gente pode solicitar no site quando está acabando, quanto receber o exame. O transporte ele é feito através dos correios. Normalmente a gente não precisa enfrentar a fila, a gente só chega com um envelopinho e dá na bancada, eles já recebem e eles mesmos mandam. Então, antes de iniciar, você preenche todos os campos com letra de forma, não se faz abreviatura. Lembrando que a primeira coleta ela deve ser feita de caneta azul ou preta. Se houve algum problema nessa coleta e o NUPAD depois pedir para que seja feita novamente essa coleta, deve ser feita de caneta vermelha, utilizando o mesmo código que foi utilizado. Sempre iniciar lavando as mãos, calçando as luvas de procedimento, né? Para que haja uma boa circulação de sangue nos pés da criança, suficiente para a coleta, né? O calcanhar deve estar sempre abaixo do nível do coração. Eu sempre peço que a mãe, eu sento na cadeira, peço que a mãe ou o responsável esteja de frente para mim, de pé. Essa mãe, ela vai, normalmente, a gente pede para a pessoa colocar a criança em posição de arroto. Ela vai colocar essa criança ali deitada, né, em pezinho, digo, na posição de arroto. Você tira a meinha, a calça, às vezes só precisa expor, a criança vai com aquela calça que abre, você expõe a perninha da criança, faz normalmente, eu gosto de fazer uma massagem na perna da criança, de cima para baixo, né, até os pés da criança, para que esse sangue ele desça até o pé normalmente fica vermelhinho, para que facilite a saída, né, desse sangue. E então essa perna ali, nessa posição abaixo do coração, vai facilitar mais para que essa circulação esteja mais a nível ali do pé, né? Se mantém o sangue ali represado no pé. Então, você, como eu falei, ela vai estar com essa criança em posição de arroto. O profissional, ele vai estar sentado, né, com material disposto ali para ele, de frente para o adulto que está segurando a criança. Normalmente vai se realizar a asepsia do calcanhar, algodão ou gasa ali esterilizada, levemente umedecida com álcool a 70%, né? A gente, como eu falei, massageou o local, ativou a circulação,
certificou que o calcanhar esteja bem avermelhado, aguardou a secagem completa do álcool, a gente vai escolher ali um local adequado para a punção. É muito importante que seja em uma das laterais ali da região plantar do calcanhar, que é um local com pouca possibilidade de atingir o osso. Você segura o pé, normalmente é essa... Eu não tenho nenhum bebezinho aqui para mostrar para vocês. Mas normalmente você pega o pé nessa posição aqui, ó. Você segura o pezinho, a perninha ela é colocada assim, ó. E aqui é o pezinho. Você segura assim, ó. E aí, na aula prática, gente, na prática de vocês vão ver direitinho isso, viu? Aí vocês colocam o pezinho, porque aí o calcanhar vai estar aqui, ó, todo abertinho para vocês. E com essa posição você consegue controlar a circulação ali, né, para que tanto venha o sangue na hora de descer, né, de sair aquele sangue pelo furinho, quanto na hora de prender ali aquela circulação. Então, após a punção, você prende a circulação naquele local, né? Inicialmente você tem que ter muito cuidado para não prender essa circulação, porque vai fluidificar o sangue. Após ali o furo, você faz o aperto ali daquele calcanhar. Normalmente se forma uma grande gota de sangue. Nessa primeira grande gota, ela é retirada com álcool, com algodão seco ou a gase, né? Aquele sangue primeiro ali, aquela primeira gota é desprezada. Você vai encostar ali, então, fazer novamente uma grande gota. Gente, é muito importante que não se pipine ali o papel inteiro várias vezes encostando. Aquela gota ali tem que ser grande, bem formada. Vai ser de preferência que pingue no papel filtro, ou você pode encostar a grande gota no papel, formando ali aquela grande gota, para que na hora de se retirar, seja ali uma gota onde a pessoa pode retirar para fazer o exame, né? Não seja ali aqueles locaizinhos todo pipicado, né? E aí faz ali o movimento circular com o cartão, preenche-se o círculo, né? É muito importante que se vire o papel filtro para observar se o sangue conseguiu ultrapassar, né? Se você vê que não, é necessário uma nova gota ali. Então se deve preencher todo o círculo. Após a coleta, coloca a criança deitada, limpa ali com algodão, comprime levemente, né? Pede a pessoa que está fazendo ali para comprimir um pouco. Você faz, às vezes não cessa no primeiro momento, então você limpou, às vezes colocou ali outro algodãozinho, pede para a pessoa comprimir. Pode, se quiser, colocar um pedacinho de esparadrapo e algumas mães já colocam a meia naquele momento, né? Se a criança estiver chorando muito, você pode pedir a mãe, se for ela que estiver acompanhando, para colocar o neném ali no peito e fazer a amamentação para aquela criança amamentar mais. É necessário que se espere 3 horas até a secagem, né? Em local arejado, temperatura amena. Após a secagem, coloque-se dentro do envelope e envia essa amostra para unidade dos Correios, né? E para que seja feita ali a testagem daquele material e se identifica ou não qualquer tipo de doença. Aqui, ó, para vocês verem certinho o local aí da punção, né? São nessas laterais. Faz, como eu falei, a gota de sangue, encosta o círculo em todo o papel e a gota normalmente preenche todo o círculo, né? Até se ver no verso do cartão. É muito importante isso. Tá vendo? Esses locais aí onde estão pintados, nas laterais do pé, é onde se faz a punção corretamente. Aqui é a posição que fica, tá vendo? A mãe ou a pessoa que vai fazer, não necessariamente precisa ser a mãe. Posição de arroto, e aí o profissional sentado, né? Porque é a posição mais adequada
de se fazer esse teste. E aí, gente, quando pronto, o exame ele vai ser disponibilizado no site do NUPAD, né? A gente imprime, verifica se está tudo normal ou se tem anormalidades e se dá para o responsável do RN. Preenche-se antes também, normalmente fica ali na unidade um caderno, né? E a gente faz o preenchimento nesse caderno e após o resultado a gente também coloca o resultado ali no local disponível no caderno. Além do teste do pezinho, faça também o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha. Normalmente esses daí são marcados algumas vezes já ao se sair da unidade, né, do hospital que se ganhou. Em outros casos, eles pedem para se procurar a Secretaria de Saúde para estar marcando esses exames. E aí, gente, tem a puericultura, né, que a gente faz na atenção primária. Normalmente é o acompanhamento das ESFs da criança. Essa consulta do acompanhamento deve acontecer a primeira consulta até o 10º dia após o parto. Sempre lembrando, eu pelo menos tenho preferência de fazer, já no teste do pezinho, quando a mãe leva, eu já procuro, né, fazer todo o exame na criança ali, olhar o cordão umbilical e também se foi a mãe que levou, eu procuro saber da mãe como que ela tá, se foi parto normal ou cesáreo, eu olho o local ali da incisão, se foi um parto cesáreo, né, eu avalio ali a carteira da criança, né, nesse momento, se os testes foram feitos, estão normais, se foi aplicada as primeiras vacinas, né, e sempre a gente já orienta em relação à próxima imunização dessa criança, que vai ser realizada ali nos 2 meses, né, no meu caso, na minha SF, a gente não tem sala de vacina no local. Lá onde eu trabalho, né, as salas de vacina elas são centralizadas. Ela é centralizada, né? Então são 4 unidades de atenção primária, mas é centralizada a sala de vacina em um só local. Essas consultas de puericultura elas devem acontecer 8 consultas no primeiro ano de vida, né? Mensal ali até o 6º mês, trimestral do 6º ao 12º mês. Lá onde eu trabalho, a gente opta por fazer essas consultas todos os meses, até os 5 anos de idade. Pelo menos até 1 ano, a gente faz mensal. No 2º ano, ele é semestral. A partir do 3º ano de vida, é uma consulta por ano. E até 5 anos é preconizada a visita mensal do ACS, que vai ali observar se está tudo bem com a criança. Mas no caderno do Ministério Público, orienta-se que se acompanha essa criança até os 9 anos de idade. O acompanhamento, esse que a gente fala que até os 5 anos, não é necessário que se seja feito até os 9. O dos 9 anos a gente acompanha ali a caderneta, a vacinação, se ela está bem ou não nas visitas, a gente pede já que o agente de saúde pergunte se precisa de qualquer coisa, uma consulta. Então, tudo isso é realizado aí na puericultura. Essa vacinação, gente, ela normalmente pode ser em dose única ou uma série de doses, né, que vai conferir essa imunização àquela criança. As vacinas, ela pode ser tanto uma circulação da bactéria ou do vírus, né, que causa a doença. Então, na verdade, elas interrompem a circulação dessas bactérias ou vírus, que vai causar ali, conferir uma proteção maior àquela criança vacinada e também pode causar até para aquelas crianças que não foram vacinadas. Como assim? Por exemplo, vacinas como a VOP, que a gente conhece como a gotinha, o Zé Gotinha, até hoje não se acabou com ela, porque além da VOP já criou-se a VIP, que é injetável, mas
se manteve pelo menos uma VOP, porque a partir do momento que essa criança entra em contato com a vacina oral, ela libera também nas suas fezes. Então, suponha-se que essas fezes ela pode entrar em contato com outras pessoas. E aí você está conferindo uma proteção também a essas pessoas, porque através daquelas fezes você acaba fazendo ali uma, entre aspas, contaminação daqueles vírus e bactérias para aquelas pessoas que entraram em contato. A partir do momento que ela entra em contato, o seu próprio organismo confere ali uma proteção para aquelas pessoas que também entraram em contato, né, com essas bactérias ou vírus ali que se deu para aquela criança. Olha, gente, aqui eu mostrei para vocês, vacina é uma coisa que muda o tempo inteiro. O tempo inteiro se atualiza. Ora ali o Ministério da Saúde fala que hoje é uma dose. Aí depois fala, é de 10 em 10. Não, agora só uma dose ela já confere proteção. Porque é algo que o tempo inteiro está se modificando, isso está em teste. Então, às vezes, o que era, por exemplo, vou dar um exemplo aí da BCG. A BCG ela era ao nascer, depois ela era dada aos 10 anos à criança, só que hoje já não se dá aos 10 anos, se dá apenas ao nascer, porque já através de pesquisa se descobriu que somente uma vacina já é necessária para conferir a proteção para essa criança. A de hepatite B, que antigamente... febre amarela. A de febre amarela, que antes também era renovada a cada 10 anos, né, de tétano também. Hoje se coloca que uma vacina, pra você ver, há pouco tempo mudou que seria apenas aos 9 meses, e hoje já voltou que é aos 9 meses e aos 4 anos. Então ela realmente muda aí com muita frequência. Aqui, então, eu disponibilizei para vocês, ao invés do cronograma de vacina, porque muda o tempo inteiro, eu disponibilizei a questão tanto a vacina, o nome, o volume que se usa e a via de aplicação. É muito importante falar que vacina é algo que você não vai conseguir decorar de imediato, a gente aprende mais na prática. O que se tem que saber para concurso se pede, então em concurso é importante que você saiba o cronograma atual, porque pode ter alguma pergunta, mas tem aquelas questões de mínimo, né? Pode ser dada outra dose com mínimo de 30 dias, a outra tem que ser com 60 dias. Então tem uma variação muito grande de uma vacina para outra. Então o que acontece? Sempre, né, você vai precisar de uma colinha inicialmente na prática, porque é impossível que se lembre de tudo ali. Então, quando eu formei, o que eu fazia no meu primeiro serviço? Eu fiz uma colinha, coloquei por baixo do vidro ali da mesa. Sempre que chegava alguém, eu, né, dava uma olhadinha ali. E com o tempo você começa a pegar aquilo dali muito rápido, né? Então você vai aprendendo, depois você não precisa mais recorrer à sua cola. É muito importante que se saiba ali o mínimo de dias entre um e outro, porque vacina é algo que você encontra muitas vezes em alguns casos, pessoas que não levaram a criança para vacinar. Às vezes a família, o cuidador ali, era para dar vacina com 1 ano. Você pega a criança com 5 anos de idade, a criança não foi imunizada. Então você vai ter que fazer um cronograma de vacinação para aquela criança, começando ali pelas iniciais, e a partir disso você vai ter que utilizar desse tempo mínimo para que seja dado entre uma vacina ou outra. Então, às vezes, ali vai ser o mínimo de 30 dias e a segunda com 60 dias. Então, você vai ter que fazer ali o cronograma certinho para estar dando uma vacina e outra. Algumas vacinas não podem ser dadas
concomitantemente. Então, você vai colocar ali, por exemplo, a vacina de febre amarela e a de tri não podem dar juntas. Então, você tem que colocar ali uma diferença de período entre elas. Então, tudo isso tem os cadernos de imunização aí que a gente tem que ler para estar aprendendo para se dar essas vacinas. Viu? Mas aqui, com o nome da vacina, o volume e a via de aplicação, você já consegue ali tá aplicando, né, para essa criança ao pegar o cronograma que vai ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Viu, gente? Então, vacina é muito importante. É crime se o familiar não leva a criança para vacinar. Ela está privando aquela criança de imunização, de ser imunizada. Então, ela está privando aquela criança de saúde. Então, isso é crime. Você pode denunciar. A gente, em vários casos, chegou a chamar ali o conselho tutelar. Já houveram crianças que foram tiradas da família por causa dessa privação. Ah, Ana, mas só porque não deu uma vacina vai tirar a criança da mãe? Normalmente são casos onde existem ali uma violência contra a criança, ou se impede, né, que seja dada a ela um tratamento correto, a imunização correta. Então a mãe está privando aquela criança, o cuidador está privando aquela criança de saúde, então tem que ser retirado mesmo, porque ela está sendo negligente ali com a saúde daquela criança.